Bem-vindos, bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, uma quarta especial. Quem gostou ontem do que aconteceu aqui no Café com Destino? Foi especial, né? Recebemos o David Leonardo. Na segunda-feira, recebemos o Flávio Augusto da Silva. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial. Mas antes, vai colocando aqui nos comentários da onde você está falando. Eu sei que tem gente sempre aqui de Angola, Moçambique, Portugal, gente de tudo quanto é lugar conectando com a gente. Brasil, todas as cidades do Brasil estão ligadas no Café com Destino. Graças a Deus por isso. Amo vocês, estou com muita alegria por essa série dessa semana. A série da semana passada foi sobre casamento, arrebentou. Ajudamos muita gente, muito testemunho, muito depoimento, muita gente realmente falando, Thiago, serviu pra mim, tô melhor. Muitos homens me escrevendo no direct do Instagram falando, olha, eu tô arrependido do garoto, do moleque que eu fui no casamento agora, a partir de hoje eu faço um compromisso com Deus. Ou seja, foi bonito ver isso. E a série dessa semana é inédita somente para quem é aluno do nosso Café com Destino, que são os melhores momentos do Brunecast, que antes era só em áudio no Spotify. Nós pegamos os melhores momentos e estamos trazendo em vídeo só para você aqui. Poderosíssimo. Não, poderosíssimo. O que a gente já tem visto das pessoas agradecendo e recebendo as informações preciosas de homens e mulheres que estão impactando a nossa geração. Porque nós trazemos no Brunecast, que é o nosso podcast no Spotify, somente quem está arrebentando nessa geração. Né? Deus nos deu essa graça de nos conectar com essas pessoas e hoje nós vamos receber um homem muito especial. Muito especial. Se você já tem ideia de quem é, vai colocando aqui nos comentários. Quando você está colocando nos comentários, não deixa de curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, entrega para mais gente. Se você ainda não é aluno aqui nosso do Café com Destino, tem um botão inscreva-se aqui, ó. Vai no vermelhinho, um botão inscreva-se, pum, 1 segundo, gratuito, você se torna aluno aqui do nosso Café com Destino. Muita aula de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. Nós ainda temos o Pílula de Sabedoria e agora o Brunecast em vídeo, depois completo. Porque o que você está assistindo aqui no Café com Destino é só um appetizer, é só um aperitivo do completão que você vai assistir a partir da semana que vem, tá bom? Encaminha agora para todo mundo a live de hoje, pega o link, vai enviando. Enquanto eu estiver conversando com o nosso convidado de hoje, tira o print, bota aí no seu Instagram, no seu Stories, marca eu e me marca e o nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos do que o grande teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva! Rodrigo Silva, eu recebi em Jerusalém. Nós estávamos na Cidade Santa, quando a gente teve a oportunidade de se encontrar e marcar essa entrevista poderosíssima. Ninguém viu isso, é a primeira vez que alguém vai ver essas imagens dessa grande, grande entrevista para o Brunecast, direto de Jerusalém. Isso aqui é exclusivo para você que é meu aluno, minha aluna, no Café com Destino. O Rodrigo Silva... a gente conversou sobre vários assuntos e várias dúvidas sobre a Bíblia. Gente, nós entramos em temas que ninguém entra. Então prepara teu coração, manda para todo mundo, fala, gente, está entrando no ar agora o Brunecast direto de Jerusalém com o Rodrigo Silva, arqueólogo e teólogo, tá bom? Vamos lá? Preste atenção, abre o teu coração e receba agora Rodrigo Silva, direto de Jerusalém. Então, eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e eu sempre, por ser muito ligado à terra de Israel, eu sempre falei da superação dos judeus, mas eu falava e falo do lado de como o judeu se programou financeiramente, como o judeu sempre foi programado emocionalmente para se reinventar. Eu lembro que a maioria dos judeus, assim, com muito destaque na sociedade que eu tive a oportunidade de entrevistar, eu perguntava assim, qual o segredo de vocês sofrerem tanta perseguição e conseguirem rapidamente se levantar, por exemplo, financeiramente? Eles sempre respondiam o seguinte, nós carregamos o que mais importa dentro de uma mochila. Seja uma obra de arte, um diamante, qualquer coisa, eles não investiam em coisas que eles não pudessem carregar, justamente por causa dessa perseguição milenar que eles têm. Mas isso é uma visão empresarial do negócio. Eu quero escutar do Rodrigo Silva o seguinte, qual é a visão bíblica, espiritual sobre a superação dos judeus? Olha, para começo de conversa, sobre os judeus eu falo citando um filme que eu assisti uma vez. O filme, acho que Somos Todos Iguais, foi o título que foi adaptado em português, Something About Us. E tem um trecho desse filme
em que um homem que era um morador de rua, que foi ajudado por uma mulher muito religiosa, ele conversa com o marido dessa mulher. No diálogo, Tiago, ele fala o seguinte: a senhora Debbie é uma mulher maravilhosa, e o marido dela é maravilhosa. E o sem-teto fala: você não está entendendo, a sua mulher é uma mulher de Deus. Ele falou: eu sei que ela é uma de Deus. Não, você não está entendendo. Ela é amada por Deus. E quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Israel é um povo amado de Deus. E por isso eles se tornaram importantes para Satanás. Em que sentido? Foi talvez um dos povos mais segregados de toda a história. O antissemitismo está aí para contar a história. E olha que interessante, eu falando isso aqui, Tiago, eu já digo até iniciando com uma temática um pouco polêmica, mas eu acho que você e todo mundo que está acompanhando a gente vai entender. Eu sou negro. Eu sei o que é ter que superar a situação do racismo por ser negro. Tem ancestrais que foram escravos e tudo mais. Mas vamos pegar um pouquinho os judeus. Eu posso levar a minha luta contra o racismo a tal ponto que eu acho que só os negros que foram sofreram racismo e mais ninguém. Eu vi recentemente uma atriz falando assim: é bobagem falar de racismo contra os brancos. Me provem, uma atriz famosa do Brasil, um grupo de brancos que foi discriminado, e eu moderei minha opinião. É só os negros mesmo, por isso que temos que lutar por cotas, devemos lutar por direitos, devemos lutar por isso. Quando ela falou aquilo, eu falei assim: eu acho que ela nunca estudou a história dos judeus. Os judeus são brancos e sofreram racismo, sofrem até hoje, e mesmo que os meus ancestrais negros foram mortos no século XIX, ou nos Estados Unidos, ainda você tem ali na Guerra dos Direitos Civis, mas os judeus, há 70 e poucos anos atrás, tiveram 6 milhões deles mortos na câmara de gás. E você nunca viu judeu lutar por cota na sociedade, na universidade, você nunca viu judeu lutar por isso, lutar por aquilo. E, pessoal, você vê aqui um estado de Israel que você não vê uma criança israelense pedindo dinheiro no semáforo. Os maiores inventores, cientistas estão aqui. Exatamente. Então, eu não quero com isso agora também fazer uma apologia ao sionismo, como se fosse tudo. Não, nós temos um problema com meus amigos judeus sabem disso, eu falo com eles, que infelizmente o maior judeu de todos os tempos é Jesus de Nazaré. Que muitos deles aprenderam, talvez até por causa do antissemitismo que sofreram, a falar Yeshu e não Jesus, porque é até um xingamento isso. Então tem esse problema também. Mas, de certa forma, Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus falou: Abraão, seja fiel, que em ti serão benditos todos os povos da terra, a sua descendência e os demais. Então não é uma bênção de exclusivismo, é uma bênção através de. Deus, por causa de Abraão, abençoou Isaac, Jacó e os seus descendentes segundo a carne. E na bênção desses descendentes segundo a carne, aqueles que não são de sangue judeu também são abençoados, porque a promessa falou: em ti serão benditos todos os povos da terra. Em outras palavras, a bênção que Deus dá para os judeus não é uma bênção de exclusividade, é uma bênção que eu e você podemos participar se adotarmos a mesma fé que marcou a história desse povo. É incrível porque tem gente que, mesmo que não acredita, existem coisas que você acreditando ou não, continua valendo. Por exemplo, na lei da semeadura, eu planto tomate, mas eu não acredito que vai nascer tomate, eu acho que vai nascer cenoura. Não adianta, minha opinião não importa. A partir do momento que eu plantei, o resultado vai ser aquilo que eu plantei. Ou seja, eu acreditando ou não, nota de $100 vale $100. Ah, não acredito em dinheiro. Pode rasgar, que ele continua valendo, né? Porque dinheiro é dinheiro. E na questão da bênção também é assim. As pessoas que, mesmo que não acreditem, só por serem descendentes, estarem dentro dessa promessa, elas herdam essa bênção? Com certeza. Só a diferença é só o seguinte: entre receber a bênção e curtir a bênção. Tá certo? Acho que a distinção não está entre quem vai ter os frutos, não vai ter o fruto, é quem vai comer o tomate com alegria. Né? O Schopenhauer dizia que há muitas pessoas que a vida delas é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, o que eu tenho que fazer é me apropriar da bênção e, junto dela, da sabedoria emocional e espiritual para curtir aquilo que eu tenho. Senão você pode até ter resultados, mas entre ter o resultado e usufruí-lo,
tem uma distância muito grande. Há homens, por exemplo, que a meta deles era ser ricos e se tornaram multimilionários, mas nunca foram felizes. Estão lá multimilionários, mas deprimidos, com uma série de problemas e tudo mais. Então, eu acho que há uma distância abissal entre o ter e o possuir. Então, a gente não pode apenas almejar a bênção, mas também querer pedir de Deus a sabedoria para tê-la. Agora, a questão da superação fica claro. Por exemplo, que os judeus eles não foram só perseguidos ali na época do Holocausto, né? Mas também em outras situações, como na Santa Inquisição, Sim. né? E tantas outras passagens da história que a gente vê a perseguição dos judeus, e eles sempre saíam mais fortes. E agora a gente vê um Estado de Israel estabelecido, os judeus sem pedir cota, se destacando na sociedade, em tudo quanto é lugar, na ciência, na medicina, na tecnologia. A tecnologia está cheia de israelenses brilhantes. Isso faz com que eles sejam não só um Estado próspero, que Israel é um Estado rico, mas também um povo, independente de onde eles vivem, eles são um povo próspero. Essa prosperidade, inclusive essa financeira, prosperidade financeira, é fruto dessa bênção ou você acha que é algo cultural? O povo foi aprendendo a ganhar dinheiro, a fazer as coisas? Eu acho que não tem como a gente separar a bênção da questão cultural. Porque a bênção já está mesclada na cultura deles, a bênção os formou. Eu vou dar algumas informações da minha área da arqueologia que vai contribuir para essa pergunta que você fez. Aqui atrás de nós temos a cidade velha de Jerusalém. Essa cidade, pessoal, ela foi construída e destruída pelo menos umas 40 e tantas vezes na história. Os cruzados vieram aqui e destruíram a cidade, depois a reergueram. Saladino veio e destruiu a cidade, reergueu. Antes disso vieram os romanos, antes dos romanos os gregos, na época de Antíoco Epifânio. Depois, antes disso, você teve os persas, os babilônios. Ou seja, foi uma cidade que foi sempre palco e ela está aqui até hoje. Então, algumas coisas que marcam os judeus nessa bênção mesclada com cultura. A primeira coisa você apontou aí, a fé. A fé. É interessante que Abraão, o pai dos judeus, é chamado de o pai da fé. E tem uma expressão em hebraico, Tiago, que até hoje os judeus a usam como ditado popular, que é Lech Lechá. Lech Lechá em hebraico é aquela ordem que Deus deu para Abraão, sai da tua terra. Só que no hebraico esse Lech Lechá é como se falasse assim, vai por você mesmo. Você entendeu? Vai na força, alguma gíria que eu pudesse usar assim, né? Vai, mas não vai assim, Tiago, vá. Não, é vá por você mesmo, crendo, com força, sem olhar para trás. E Abraão foi. E Abraão foi para uma terra que ele não sabia o que ele haveria de encontrar. As pessoas que já tiveram a oportunidade de vir aqui a Israel, você já veio aqui mais de 40 vezes, sabe disso, se decepcionam um pouquinho com a chamada terra que manda leite e mel. Porque eu estou falando de um país que tem 470 quilômetros do Líbano até o Egito e uns 130 do Mediterrâneo até a Jordânia. Um país menor do que a maior parte dos estados do Brasil. 63% desse país é deserto. São desertos. É o deserto do Negev, o deserto de Araba e o deserto da Judeia. Então o que eles têm de água aqui é muito pouco. O grande manancial d'água deles é o Rio Jordão, Mar da Galileia, e eles ainda vendem água para a Jordânia, um país que quase não tem água. Então você vê, a primeira coisa, fé em Deus. Segundo lugar, identidade. Você falou isso, o judeu, ele está espalhado, mas ele fala que ele é um judeu americano. Eu não conheço os brasileiros que vão para o Brasil e falam que são brasileiros americanos. O filho nasceu lá já é americano, ele até prefere, meu filho nasceu na América, né? O judeu não, em qualquer lugar ele é judeu austríaco, ele é judeu alemão, ele é judeu americano. Fé em Deus, identidade, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem um pertencimento. E nessa identidade, a questão da família é muito importante para eles. É muito importante, sabe? Tanto é que uma das características da Aliá, que é o convite para que os judeus voltem para cá, que moram nos países, quanto mais filhos você tiver aqui, mais ajuda o Estado vai ganhar, porque eles querem crescer, eles querem povoar a terra, eles sabem a quem pertencem. A história de sofrimento é passada de pai para filho, não com vitimismo. Essa é a diferença, talvez, de outros grupos que foram martirizados ou sofreram segregação. Eles passam com a ideia de superação. Tem uma história muito interessante em Israel, quando eles morreram no topo de Massada. É uma história
complexa aqui, também debatível, porque foram judeus que foram mortos sem a sua vontade e no final se suicidaram, mas independente da polêmica que tem sobre essa história, eles foram massacrados pelos romanos e um dos lemas do exército é massada nunca mais, sabe? Então, se nós pegarmos esses princípios e aplicarmos em nossa vida, minha identidade pessoal, quem eu sou, nós não sabemos, às vezes, falar nem o nome do nosso bisavô, né? E a gente já para por aí. Qual a origem que eu tenho, saber que os meus ancestrais também cometeram erros. Por que a Bíblia não conta só coisas boas do povo de Israel? Ela também conta que o grande rei de Israel, Davi, próximo de onde a gente está aqui, ele viu uma mulher tomando banho, foi lá, adulterou com a mulher e matou o marido dela. Isso é uma coisa terrível. Seria algo que, se fosse o meu avô, eu ia esconder isso da minha namorada. Mas só que eles contam. Por quê? Mostrar que os seus ancestrais também cometeram erros. Eles pisaram na bola. Mas o erro do seu ancestral não é motivo para você errar sob a escusa de eu sou assim porque o meu pai me criou desse jeito. Não, você tem que aprender com o erro dele, tá certo? Segundo, lembrar que você tem uma ancestralidade e você tem um Deus que chamou os seus ancestrais. Identidade, perseverança, não deixar que o caos me consuma. Enfim, num resumo, o que eu aprendo de Israel, olhando toda essa história de sofrimento e superação, é que quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. É impressionante, duas coisas que me chamam a atenção nessa superação de Israel. Primeiro, a capacidade cultural deles, por exemplo, 2000 anos de diáspora, né? De 70, me corrige que você que é o historiador, tá 70 depois de Cristo até 1947, quando eles puderam voltar. Mais ou menos 2000 anos de diáspora, eles não perderam a cultura, a língua, eles mantiveram o idioma. Morando fora de Israel por 2000 anos, quase 2000 anos, eles mantiveram o idioma, mantiveram a cultura, mantiveram a religião, né? Toda a tradição. Isso só é possível por causa da base familiar, né? Ou seja, a tradição oral no judaísmo é muito forte, né? Ou seja, o pai contando histórias dos seus ancestrais para os filhos. E também, além desse aspecto cultural de preservar a cultura, o que eu acho interessante é que o judeu, ele tem a história para contar e a história real. Por exemplo, no Brasil a gente tem a dificuldade que a gente não tem muitos heróis, ou quase nenhum, para contar para os filhos. O judeu, ele fala assim, nosso antepassado era um profeta chamado Eliseu. Nosso antepassado foi um homem que atravessou o mar a seco, Moisés. Ou seja, eles têm muita história para contar. Então, essa questão de origem que você estava falando mexe muito comigo, porque às vezes você não teve o pai e a mãe presente em casa, seu pai te abandonou, sua mãe não está nem aí, mas você pode começar a ser esse patriarca, essa matriarca para sua família a partir de agora. A gente tem que lembrar que o pai de Abraão não era uma bênção como ele era, mas começou de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó. Então é muito importante você saber que se você não teve a oportunidade de receber dos seus pais, faça você pelos teus filhos. E aí, gostaram? Demais, hein? Deus abençoe a vida do Rodrigo, grande explanador da palavra. Agora, olha só, a gente falou no Brunecast completo, que você vai ver semana que vem, que essa partezinha que você viu do Rodrigo é uma pequena parte de mais de 1 hora de entrevista em Jerusalém com ele. Nós falamos sobre passagens de Jesus que as pessoas interpretam com dúvida, não tem certeza, sobre curiosidades da Terra Santa, ele é um grande especialista, de como essa viagem para Israel é inexplicável. Aliás, está chegando a nossa viagem para Israel agora em junho, hein? Gente, eu vou mandar deixar o link aqui. Você precisa estar com a gente em junho. Nós levamos 120 pessoas agora em fevereiro. Batizamos o Thiago Nigro e mais 80 pessoas das 120 que foram conosco pela primeira vez estavam sendo batizadas. E já é uma experiência fantástica. É um curso, é um treinamento em loco, lá na Terra Santa. Você vai estudar os mistérios da Bíblia comigo e com meus convidados. Então se inscreve aqui no link que está aqui na descrição. Você vai fazer sua inscrição com a West Travel, a nossa agência de viagens que organiza pra gente as viagens, e você vai ter do bom e do melhor na terra de Jesus, tá bom? Eu tive a oportunidade de ir mais de 45 vezes a Israel e eu vou poder te explicar muita coisa sobre essa nação. Sua mente vai abrir para a Bíblia e para os segredos milenares, tá? É um cenário de cinema lá em Israel. Meu Deus, imagina você passar pelo Rio Jordão, pelo Mar da Galileia, pelo deserto da Judéia, subir no Monte Carmelo, entrar em Jerusalém, gente, Nazaré, é uma coisa incrível, é inacreditável, tá? Então,
Prepare-se porque você vai assistir no Brunecast completo com o Rodrigo Silva, que a gente vai subir semana que vem, por que Israel é a Terra Santa, os lugares indiscutíveis por onde Cristo passou. Ele vai te falar só, nesse lugar aqui, indiscutivelmente, Cristo passou, aqui está a prova arqueológica. E por que a gente está vivendo tantas guerras nos últimos dias? É o final dos tempos, a gente falou um pouco sobre o final dos tempos. Esse Brunecast completo vai entrar aqui no nosso canal do YouTube semana que vem. Porque além do Café com Destino de manhã, você tem um Pílula de Sabedoria e também agora um Brunecast completo a partir de semana que vem. Tá gostando do Café com Destino dessa semana, dessa série especial? Então bota o teu joinha, teu like aqui e não deixa de comentar o que você tá gostando, o que você tá sentindo dessa série, que só vai durar essa semana, com essas entrevistas especiais, tá bom? Deus abençoe e o nosso convidado de amanhã, de quinta-feira, é muito especial. Ele é um juiz de direito, um cara inteligentíssimo, um poeta, um escritor, um professor de vida, de literatura, um cara que mexe com a cabeça de muita gente, que está ultrapassando 1 milhão de seguidores no Instagram. Amanhã é dia de nós recebermos nada mais, nada menos do que o Dr. Samer Hagi. Tá fazendo um sucesso na internet, um cara temente a Deus, um cara que tem uma palavra para sua vida e vai ser muito forte. Bota para despertar, porque amanhã de manhã nós vamos estar juntos. Deus te abençoe, paz e prosperidade.